Memória ABC desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. E hoje a gente entrevista Arlindo Cruz, vereador de Balneário Camboriú. E a gente estava conversando rapidamente aqui. Aqui tem história e conhece muito da história de Balneário Camboriú, sem dúvida. Tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Tigrão? Boa tarde, né? É sempre um prazer falar com você, né? Você também tem história. Como é que começou? A gente conversou um pouquinho fora do ar aqui. Qual é o canto que você não conhece de Balneário Camboriú, Arlindo? Olha, Tigrão, uma época eu achei que eu conhecia muito Balneário. Mas eu fui conhecer Balneário Camboriú depois que eu assumi a Secretaria de Obras, em 2009. E a gente acabou se conhecendo alguns lugares que a gente não conhecia de Balneário, né? A gente, eu conheço Balneário inteiro, Sim. Sou daqui, mas não conhecia. E hoje, graças a Deus, eu conheço cada bequinho, cada cantinho dessa cidade, dessa linda cidade, dessa maravilhosa cidade que é Balneário Camboriú. Você é natural da nossa querida Camboriú, é isso, Arlindo? Eu digo sempre que eu sou de Balneário Camboriú também, Sim. né? Porque eu nasci em 1957, a cidade foi fundada em 64, foi emancipada, né? Então, eu também tenho um pedacinho de Balneário. De Balneário, se entende. Mas você nasceu lá? Eu nasci no Cerro. Eu nasci no Cerro no dia 23 de agosto de 1957. Completo agora 62 anos. O meu pai foi agricultor, né? Eu trabalhei na roça muito, né? Hoje fico meio triste quando diz que a gente não pode trabalhar, né? Eu trabalhei na lavoura, plantamos arroz, milho, feijão, mandioca, cana, tudo que tinha aqui na agricultura, eu trabalhei pesado. E eu com 12 anos de idade, o pai se elegeu vereador no município de Camboriú e eu vim trabalhar no centro de Camboriú numa peixaria com o seu Orli, meu querido e saudoso, teve verdureira aqui em Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, faleceu agora em outubro do ano passado. E eu lembro, Tigrão, nós estávamos sentados numa mesa jantando e o Orli chegou lá e disse, agora você vai lembrar da história do Amarelinho do Cerro? Nós estávamos os 5, nós somos os 5 irmãos, eu sou o caçula dos 5, e o seu Orli sentou lá na mesa do pai, foi jantar conosco, e terminou, disse, pô, tu tem 5 filhos, Luiz, tens 4 filhos homens, arruma um menino desse para trabalhar comigo, eu tenho uma peixaria, e numa brincadeira do pai, o pai disse assim, escolhe um amarelinho desse. Por isso a história. Olha só, né? E dessa brincadeira, o Orli olhou e disse assim, eu quero esse aqui que é menorzinho, eu vou ensinar ele do jeito que eu quero. E eu vim para o centro de Camboriú, trabalhei do Orli até ir para o Exército. Nós trabalhávamos ali, bem no centro de Camboriú, onde é o Móveis Rocha hoje. Sim. Ali o Orli tinha uma peixaria. Nós trabalhávamos no Tigrão e final de semana nós vendíamos picolé no Colégio Agrícola. Para pegar um dinheirinho. Para pegar um dinheirinho, né? Comprar teu dinheirinho, porque aquele dinheirinho que eu ganhava ali, o pai levava, fazia compra no mercado, comprava porque era o sustento. Sim. Nós viemos de uma família muito pobre, muito simples, né? Mas graças a Deus o pai deu uma coisa na vida que nós aprendemos. Você lembra bem do teu pai? Lembro. O pai foi um homem que viveu a vida religiosa e a vida política dele. O pai dia 3 de março de 68, ele fundou o Sindicato Rural no município de Camboriú e foi presidente por 15 anos. Tem lá hoje o sindicato com o nome dele. O pai faleceu em 2013, Sim. Dia 16, agora fez 6 anos. Mas o pai foi um homem, nunca estudou. Nunca estudou sobre isso. Mas um homem muito inteligente. O pai tinha uma vivência assim, ele conta, certo? E eu não tenho esse papel, já procurei, porque quando o pai faleceu, Sim. A mãe acabou limpando as gavetas, eu trouxe as coisas políticas dele, os diplomas que ele tinha e tal, botei aqui, fiz uma prateleira da memória dele e eu não achei. Ele contava para nós que em 65 o ministro da Agricultura era o Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho. Isso. E o Jarbas Passarinho disse na Voz do Brasil, o pai escutava muito, que os agricultores tinham que se organizar e fundar o Sindicato Rural. E o pai mandou uma carta para o Jarbas Passarinho. E ele recebeu em 67 a resposta dessa carta.
67 ele recebeu. Isso. E ele se organizou e fundou o Sindicato Rural no município de Camboriú, aonde ele não foi o primeiro presidente foi o senhor Valdir dos Santos, que é da família Rocha, e ele logo em seguida assumiu e foi presidente de 68 a 82, ele foi o presidente do Sindicato Rural de Camboriú. Você já teve, sabias que ali onde é o sindicato hoje, ali foi um hospital. Ali era o hospital? Hospital municipal, sim. Você lembra bastante de Camboriú da tua época? Lembro. O primeiro médico foi o Dr. Sansão, foi médico cardiologista, amigo do pai, morava onde é o bombeiro hoje voluntário em Camboriú. O Dr. Sansão morou numa casa, 2 casas para lá, onde era a casa do seu Camargo. Perfeito. Indo para a Rua Tupi. Então, assim, Tigrão, me vem a memória, né, da infância. Sim. E eu não tive o prazer não consegui estudar no José Herando, porque ele estudava de tarde, não existia à noite igual existe hoje. E eu trabalhava, eu abria o mercado, depois o senhor da peixaria montou um supermercado, eu abria o mercado para ele e fechava. Perfeito. Então nós vimos de Balneário depositar no Bradesco em Balneário Camboriú, você vê naquela época. Naquela época fazia. Você ficou até quando em Camboriú, Arlindo? Eu fiquei até 76. 76. Isso. Em 76 eu fui trabalhar numa firma de Brusque, comecei a viajar. Sim. Né? Em 79 casei e fui morar na Rua Tailândia, no Bairro das Nações. A minha sogra, ela tinha 2 casas no Bairro das Nações e ela tinha 2 filhas. E aí ela deu uma casa para cada filha. Sim. E eu casei, fui morar numa, minha cunhada casou logo em seguida, foi morar na outra. Na Rua Tailândia, para cima da Palestina, e eu morei ali de 79, 80 até 84. Quando em 84 nós tivemos, meu filho Renato nasceu em 80, ali nessa casa, e em 84 nós tivemos uma menina, e que essa menina acabou falecendo, hoje é dia 9, né? Hoje é 9. Hoje é 8 de julho. Amanhã faz 35 anos que ela faleceu. Ela faleceu no dia 9 de julho de 85. E ela tinha 7 meses de idade. Sim. E a gente acabou ficando meio triste e tal. E chamei a minha sogra e disse: ó, se a sogra deixar vender, eu vendo. Se não vender, eu vou. Se não puder vender, a sogra fica em casa, mas não vou morar mais aqui. Sim. E aí nós saímos dali e viemos para a Rua Panamá. Aqui? Isso. Bairro dos Estados? No Bairro das Nações. Ah, no Bairro das Nações, no Panamá. Isso, aí morei no Bairro das Nações, mas continuava viajando. Eu viajei 38 anos como representante comercial de carne e frango. Então, você me falou assim, você conhece Balneário, sim, né? De vez em quando tem gente que diz que eu sou saudosista, mas como é bom a gente lembrar, né? Eu gosto de lembrar das coisas. Nós tínhamos no Bairro das Nações, na Palestina nós tínhamos. Ali perto, um pouquinho para dentro da Palestina nós tínhamos. Não era o que é hoje o Bairro das Nações, né, Lindo? Não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, né? A maioria das ruas era tudo de barro. Bacana. O que você lembra do Bairro das Nações? Eu lembro do Bairro das Nações, as ruas de barro ainda. O Ariribar não existia, né? Era um mato. Isso. Eu lembro do Adelso, que tinha a venda da Valdete, que eles eram lá dos macacos, ela era professora, ele veio abrir uma vendinha ali. O seu Arnaldo Silva tinha uma venda na esquina da Palestina com a Tailândia, faleceu agora, faz uns 2 meses. Tinha uma relojoaria e tinha a mercearia dele. Vinha para cá, teve a vendinha ali, o Santo e o Getúlio, onde é o Silveira hoje, onde é o açougue Silveira. Depois o seu Manecão comprou, o seu Manuel Mateus veio de Tuporanga, comprou aquela esquina ali, botou uma venda, e depois ele construiu na frente, onde era do Andy Teixeira. Sim. Ali ele botou o supermercado dele ali. Eu fui açougueiro naquele supermercado. Ali foi uma história. Foi açougueiro? Fui. A minha vida eu fui açougueiro e bastante tempo. Eu trabalhei no Orly, o Orly tinha açougue, depois ele botou o açougue, o açougueiro era eu. Eu cuidava do açougue. E o seu Maneca tinha ali, e eu viajava, e quando essa minha filha faleceu, a gente e a esposa ficamos assim, nós éramos muito novos, né? Sim. E a gente acabou sentindo muito, claro. Abalou, né? Hoje se sente da mesma forma, mas na época a gente sentiu muito a morte da criança, e eu larguei o meu emprego. Largasse? Não vou mais viajar.
E aí, eu lembro um dia eu estava ali na frente, o seu Maneca veio e disse, ô Arlindo, tu és açougueiro? Eu disse, senhor, queres trabalhar comigo? Aí eu fui trabalhar de açougueiro com ele, trabalhei 6 meses ali de açougueiro. E o seu Maneca já tinha uma relação muito forte, certo? O seu Maneca é muito amigo meu, ele, a filha dele, a Dete e as outras duas meninas, agora me fugiu o nome. E o filho que tinha um açougue, depois comprou um açougue nos Imbros. E aí eu vendia o seu Maneca, depois ali, vinha para cá a dona Dilma, que hoje ainda tem, a tia Biba, que é o seu Zé Betode, que tinha uma vendinha na Rua Jamaica, tinha o Nicolau, que tinha uma venda na Rua Jamaica, que ele não sabia falar muito bem, então eu perguntava para ele assim, ô Nicolau, onde é que é a tua venda? Lá na Rua Zé Marca. Então, e aí depois o Baiano, né? Vendi muita bolacha para o Baiano. Puxa vida. Então, assim, o seu Pedrinho, falecido seu Pedrinho, que tinha na esquina da Paraguai, que hoje é do Ataliba, com a Palestina, tem uma venda forte ali. Então, assim, tô falando do bairro da Nações, né? A Vila Real tem o Calito, tem o seu Bernardes, ali onde é o Mercado Silva, na Rua Biguaçu, o Onildo Zebrinha, o bairro do município não tinha calçamento, era uma vala. Ele fez a casa dele, montou uma venda e nós passávamos por cima de um casqueiro para ir atender ele. Lá era na Rua Caçador, era tudo tinha rua, tinha uma vala, tu tinhas que passar. Então, claro, o centro, né, o Empório Balneário, que foi do Arno Sebel, da década de 70. Tu lembra bem do balneário também, do centro da cidade? Lembro. Lembra bem? O Valdemar tinha uma bem no centro do calçadão. Lembra o seu Valdemar? O Valdemar tinha uma lanchonete forte ali, vendia muito para ele. O Patapata tinha aqui na Rua 600, na esquina da Rua 600. O César, o Lelo. O César, o Lelo. A Divalma, Dona tinha Divalma. no Pioneiro, Martinho, né, a Casa Correia, depois abriu o supermercado. E o Nino tinha aqui o Mercado Nino na entrada da cidade, que hoje é o Mercado Tamara, né? O Nino está aposentado. O Bar dos Estados tinha a Dona Elvira, que tinha a vendinha dela. Isso tudo na década de 70. Então, tu lembra disso tudo? Eu lembro. Eu vendi muito para esse pessoal. Vendi. Eu vendi. Pela tua profissão. Então, viver Balneário Camboriú, né? Tem gente que às vezes diz, mas o Arlindo, Balneário Camboriú, tu conhece? Eu vivi Balneário também. Tu viveu, né, Arlindo? Certo? Melhor que você. Eu vivi Balneário também, como a gente viveu Camboriú, certo? Eu falei para o Mazinho aqui no dia que ele me falou das entrevistas, Mazinho, traz alguém de Camboriú. Sabe que o meu irmão, o mais velho, o Zé da farmácia, meu amigo, Zé. Trabalhou com o seu Mafra, em 72 veio trabalhar com o seu Mafra aqui, trabalhou muitos anos. Tem história também, Zé. O Zé foi calceteiro, eles calçaram várias ruas de Balneário Camboriú. Na época era forte, né? Para de lá para cá. O seu Cabral, eu não conheci, mas era um senhor que era o patrão deles, que pegava, empreitava e contratava e ia em Camboriú buscar. O Zé e o meu tio Lelé, que trabalhou, o André, que trabalhou num colégio agrícola aposentado, calçaram muitas ruas em Balneário. Arlindo, nisso tudo, para a gente chegar hoje, dia de hoje, está no sangue, eu acredito, porque o seu pai foi, diga-se de passagem, um grande político, né? Foi. Seu pai, grande político. Ele te influenciou? Como é que surgiu a política para Arlindo Cruz? Tigrão, em 69, o pai foi candidato a vereador, eu tinha 12 anos. E o pai foi candidato a vereador em 69, aí foi eleito vereador. O pai vinha do Cerro, em Camboriú, quando chovia, o seu Amadil mandava levar o jipe da prefeitura, levar ele e o Jaime da Lago, os dois eram vereador. E quando não ia... Duas figuras tradicionais, três, mas só pelo seu Amadil, né? Seu Amadil, seu Jaime, seu Cassinho, que faleceu, o seu Luiz Todesco, que faleceu agora há pouco tempo. Então, aí de pão. Ele ia levar ele. Em 76, com o movimento do sindicato, eu digo sempre que o pai foi obrigado a ser candidato a prefeito pela Arena 2 em Camboriú. E assustou, certo? Assustou muita gente. E tinha um acordo de ele ajudar essa eleição, o seu Amadil acabou ganhando a eleição. Em 82 ele seria o candidato do PDS a prefeito.
e o partido cumpriu, mas nós perdemos a eleição para o Androninho, que era a eleição. Né? E o pai não queria mais ser candidato, não quero mais, tal. E aí em 88, eu fiz ele ser candidato a vereador. Eu cheguei lá na casa dele, daqui, disse, pai vai ser candidato? Não quero isso não. Vai lá, resiste a candidatura, que nós vamos trabalhar. Eu, Tigrão, sempre fui o de frente nas campanhas do pai. Incentivador dele. Eu incentivava, mas eu levava ele. Sim. Porque eu viajava, tinha os carrinhos, chegava de noite em casa, largava a pasta e dizia, vamos, vou ter que te pegar para ir. Uma vez ele telefonava, preciso ir. Eu chegava em casa, minha mulher brigava comigo. Nós não brigávamos por nada de coisa, mas nós brigávamos por causa de política. Por causa de política. Né? Aí diz, olha, eu vou lá ajudar o pai. Aí nós ia lá para os interior, né? Braço, Macaco, Rio Pequeno, Rio do Meio, Monte Alegre. E o pai sempre teve, a campanha do pai nunca foi difícil. O pai, ele tinha uma coisa assim com ele, sabe? Ele conseguia unir a política com religião. Mas como é que ele, assim, eu digo unir, ele chegava na época da eleição, se desligava da igreja, ia se eleger vereador, voltava para a igreja. Ele foi ministro da Eucaristia, ele foi catequista, muita gente em Camboriú fez a primeira comunhão passando o acrisma pela mão dele. Certo. Ele dava palestra para casais, ele foi concilista, ele participava do movimento de irmão. O pai foi um homem que viveu a vida religiosa. E eu peguei tudo dele isso, né? A gente vai, inclusive, desse lado também do Arlindo Cruz, que eu conheço um pouco da história dele, da família dele, que até hoje o Arlindo também é muito ligado a essa questão de religiosidade. Né? Memória ABC, desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019, e o nosso entrevistado é o vereador Arlindo Cruz. A gente faz um break e voltamos na sequência. Um instante só. Você está acompanhando Memória BC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Infelizmente, centenas de idosos sofrem violência física ou psicológica praticada em sua maioria por pessoas próximas. E por medo ou por impossibilidade, eles acabam não pedindo socorro. O programa Abraço da Prefeitura de Balneário Camboriú chega para recontar essa história. Com estrutura e pessoal qualificado, acolhemos e cuidamos de idosos, vítimas de maus tratos ou em vulnerabilidade social, oferecendo lar temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e reinserção social. Abraço, programa de acolhimento e proteção à pessoa idosa. Quem viveu tantas experiências vai sempre merecer nosso respeito e nosso cuidado. Disque 3363-3020 se você souber de algum caso de violência. Um programa da Prefeitura de Balneário Camboriú, desenvolvido pela Secretaria da Pessoa Idosa, que promove acolhimento e proteção para idosos em situação de violência e vulnerabilidade. Você está acompanhando Memória BC. Memória BC desta segunda-feira, 8 de julho de 2019, e um pouco da história de Balneário Camboriú, da história de Camboriú hoje, contada a você pelo vereador Arlindo Cruz. Arlindo, a religiosidade, você tem isso até hoje, inclusive a nossa igreja aqui, né, no bairro dos Estados, também veio por parte esse exemplo do teu pai? Veio, do pai e da mãe, né? O meu pai, ele rezava 10 terços por dia. Ele sentava na cabeceirinha da mesa dele, ele sempre foi assim, mas depois que ele ficou, sim, a idade chegou mais, ele rezava muito, eu perguntava para ele, chegava lá, tá rezando de novo? Ele dizia, tô
Mas por que o pai reza tanto? Ele disse, para duas coisas, meu filho. A gente tem que rezar para ter uma morte bonita e temos que rezar para ter 6 para carregar o nosso caixão, porque tem muita gente que morre e não consegue 6, o caixão tem 6 alças. Filosofando já na época. E aquilo, eu de vez em quando eu digo assim, porque era uma coisa que ele... E o meu pai teve uma morte, ela não é bonita, mas quando a gente não sofre, né? O meu pai morreu sentado, né? Disse para a mãe que estava com dor nos braços, e a mãe, quando pegou ele para levar na cama, ele foi até que sentou, caiu e não consegui chegar lá e ver ele vivo ainda para dar Bacana. Para conversar com ele. Como diria ele, né? Bacana. Ele rezou para isso, né? Rezou. Ele diz, bacana, ó. Sim, uma morte sim. tranquila. E assim, Tigrão, eu quando vim para Balneário, eu confesso que eu tive um tempo, assim, um pouquinho meio, eu não vou dizer afastado, mas não como a gente, no Bar das Nações, assim, ó, tu ia na Santa Inês, a São Sebastião, mas tu não teve aquele envolvimento. Por isso tu idealizou a igreja aqui no... Aí quando eu vim para o Bairro dos Estados, eu comprei essa residência em 92 e botei uma padaria. Me lembro da tua padaria. E fui vendendo frango, mas fui trabalhando com venda. Chegou, eu um dia sentado com o pessoal, nós sentava para conversar naquela pracinha, né? E aqui não tem associação de moradores? Não. Então vamos fundar a associação. Fundamos a associação de moradores, não fui presidente, em respeito a muitas pessoas que tinham no bairro que tinha que ser presidente naquele momento. Mas aí a Dona Isaura, para quem conhece, que está falando, ela trabalhou no posto de cortesia há muitos anos e morava aqui. Dona Isaura, fica de presidente. Ela ficou uma semana, sabe, não é para mim isso, não quero, isso é coisa para ti, ela dizia. Tá bom, Dona Isaura, eu vou... Aí fomos lá, passamos, aí eu botei um outro rapazinho que morava aqui perto da Câmara. Porque eu fui buscando aquelas pessoas, porque a gente não tem coisas na vida que é assim, ó... Tu não tem que te atravessar na frente de muita gente. As pessoas têm que respeitar o desejo, muitas vezes, a vontade e a antiguidade das pessoas. As pessoas são mais antigas no bairro, então elas têm muito mais direito. Perfeito. Fizemos a associação e eu acabei sendo presidente. Aí, logo em seguida, fiquei presidente, mas não abandonei a política. Sim. E a religião, nós íamos lá na Santa Inês, no Monte Alegre, para ir na missa, ou lá em Camboriú, na Divino Espírito Santo. Chegou um dia e eu comecei, todo dia das mães, nós fazíamos uma janta aqui no ginásio, no ginásio do esporte, cozinhava dentro do colégio e servia no ginásio do esporte. Então tu fazia ali, botava na panela, atravessava, um transtorno, mas nós fizemos isso muitos anos. E um dia, um grupo, a Dona Iracema, a Dona Elvira, a irmã da Iracema, a Dona Maria... a gente começa a falar nome, daqui a pouco acaba esquecendo alguém, né? Mas assim, a Nalva e a Dona Apolônia, que tem 90 anos, a Dona Lourdes, fez 92 anos no ano, e chegaram para mim e me intimaram. Eles me ajudavam nessa... Se tu não conseguir uma igreja, um lugar para nós fazer uma missa aqui, nós não te ajudamos mais na associação. E eu fui lá no pai, foi até uma história engraçada. O padre Nivaldo tinha feito um transplante de rim e a mãe, com aquele, né? O pai foi morar na frente da casa dos padres, para ter o padre no lado dele sempre, né? Sim. E o padre Nivaldo, a mãe fazia sopinha todo dia para ele ia lá na casa da mãe comer. E eu fui lá, ele estava lá. Aí contei a história para ele. Sim. E ele assim para mim, a hora que eu ficar meio grosso, deixa eu ficar bom, que nós vamos fundar a igreja. Ele não vai lembrar mais. Cheguei um dia, ele me ligou. Ligou para a mãe e a mãe ligou para mim. Vai lá, conversa com o padre Nivaldo. Aí nós viemos aqui, sentamos, eu fui lá, conversei com ele, ele veio aqui no bairro, fiz uma reunião, foi muita gente, e nós iniciamos ali a Capela Santa Catarina de Alexandria. Por que Santa Catarina? A primeira missa nós fizemos no dia 12 de outubro de 2003. Podia ser Nossa Senhora Aparecida, mas já tinha... Como a Avenida Santa Catarina ficava no lado, as pessoas optaram a Avenida da Frente, vão fazer Santa Catarina. E aí que começou o trabalho, né? Porque você ia ali levar um padre para fazer uma missa e nós fazíamos. E o padre fez assim, ó, o padre Nivaldo, ele conseguiu agregar com a comunidade
Perfeito. Ele tinha um tempinho, ele vinha de noite para cá, fazia nós andar no bairro com uma vela na mão de noite. Tinha gente que me gozava, dizia, ei, era coisa, não sei o quê. Né? Tinha gente que chegava e dizia assim, eu não faço isso, eu tenho vergonha. De gente assim, eu fiz a minha vida toda. Bacana, verdade? Essa era a minha vida que eu vivi, certo? Eu me reencontrei daquilo que eu tinha abandonado um pouco lá atrás. E tá aí hoje E aí começamos um trabalho forte para nós construir a igreja. Perfeito. Mas vamos fazer aonde? Aí não tinha, e vai atrás de um terreno, e vê um terreno aqui perto do fórum, e vê um terreno lá atrás, tá, onde é Avante, e vê um terreno e tal. Acabamos comprando um terreno, ali onde é o Balarote hoje, ali, nós compramos um terreno ali, e chegou um dia e eu fui lá para o Periquito, 2010. Nós temos um terreno ali e tal, tem um terreno da Compur lá, deixa nós fazer uma obra grande ali, ó. Eu juro para ti que eu vou fazer, nós queremos construir uma igreja, mas nós vamos fazer um centro comunitário junto. Perfeito. E aí, na hora, muita gente não acreditou. E tá aí hoje, né? Verdade, muita gente não acreditou. Se tu alcançar o meu celular ali, alcança para mim? Faz favor. Eu vou te mostrar aqui, vou mostrar ao vivo aqui para o que está feito hoje. E acabamos trocando o terreno. Pedi desculpa, né? Mas eu vou mostrar aqui porque eu acho isso. E fizemos uma permuta do terreno e começamos a construir. Hoje nós temos uma obra de 600 metros. Hoje nós temos uma obra de 600 metros quadrados de centro comunitário. Tá vendo? Ali é a parte de cima, onde nós colocamos os vitrais. Esses vitrais custou 100, lá está aparecendo na minha netinha, e o meu time de coração Botafogo está junto. Mais embaixo é a nossa Balneário Camboriú, bairro dos Estados, a nossa capela Santa Catarina de Alexandria. Ela tem 1.100 metros de obra construída. Bacana. Tudo com dinheiro de promoções. Tá. Nós ia botar o telhado e aconteceu um troço, eu tinha 100 mil em caixa. Aí nós precisávamos botar o telhado, custava 200 mil. Aí como é que nós vamos fazer? Nós lançamos um carnezinho de 1.200 para cada pessoa. E nós arrecadamos outro. Os outros 200. Para nós botar o telhado, está ali. Esse aqui, nós temos o Festival da Cuca. E nós fizemos em março e outubro, nós fizemos lá na Santa Inês, porque aqui, como lá tem mais movimento, e todos os vidros nós estamos pagando com o Festival da Cuca. O Delagnello fez para nós e deu esse prazo para nós pagar em 3 anos, eu consegui com ele. Mas a gente assim, o Delagnello é igual nós, certo? Tem uma religiosidade fantástica. Então tem nos ajudado assim bastante. E graças a Deus estamos ali, passando a igreja para cima, nós vamos fazer umas oficinas embaixo para o idoso, para o jovem, para a criança, tudo movimento que queremos fazer, clube de mães. Então, Tigrão, se Deus quiser, eu quero convidar pessoas que estão nos assistindo, que queiram ver uma obra feita, sem 1 centavo de dinheiro público, feito não pelo Arlindo, mas pela comunidade. Eu sou o coordenador, mas assim, a comunidade que decide e nós vamos buscar o que a gente quer. Conhecemos um pouco, uma grande parte da tua religiosidade, que eu particularmente, né, somos amigos há muito tempo, já conhecia. Arlindo, agora vamos mais para a questão política agora, né? Vereador, como é que foi a tua primeira eleição? Você já foi secretário também em diversas secretarias das administrações, enfim. A política, o meu pai dizia assim, que política é uma cachaça, né? Meu pai nunca bebeu e nunca foi num bar, eu nunca vi ele num bar, certo? Sim. E nunca bebeu uma cerveja, pelo menos nunca vi. Mas ele dizia assim, essa política é uma cachaça. A gente toma um porre e cura, já quer tomar outra. Né? E ela está no sangue, né? Sim. O meu tio Andrino foi vereador em Camboriú. O meu tio Ben foi vereador em Camboriú, faleceu agora em março. Bem. O meu tio Piúna faleceu agora em maio, em Itapema, foi o vereador mais votado na história de Itapema em 72. Fez 18,5% dos votos da cidade. Elegeu a bancada inteira.
O meu cunhado, nós fizemos ele vereador em 2004 em Camboriú. Então, a nossa família, ela tem uma raiz. O Bola, né? O Bola foi vereador em 96, com meu apoio, foi reeleito em 2000 com meu apoio, foi candidato a deputado em 2002 com meu apoio, foi candidato a vice-prefeito com meu apoio em 2004. Quando o Bola foi candidato, abriu uma vaga para vereador dentro do PDT. Mas eu não queria. Assim, ó, eu tenho... Todo mundo gosta, mas a minha mulher não gosta, mas eu tenho que respeitar, certo? E ali ele é fraco. Não, a gente tem que respeitar, porque tu não vai. Aí um dia nós saímos, vamos tomar uma sopa. Vamos. Tomar uma vinhozinha a mais. E eu acabei convencendo ela. Tá? Não foi bem, mas tá bom, já que tu gosta, então tu vai. Mas eu fui candidato a vereador em 2004, fiz 793 votos. Fiquei de primeiro suplente. O Nelson Nito se elegeu vereador, a Cristina. E quando terminou a eleição, eles disseram, tu vai assumir, agora vai ser vereador, Arlindo. E ser suplente, eu vou te dizer assim, ó, é uma angústia da gente, né? Por quê, Arlindo? Porque tu é um cargo de expectativa, né? Por isso que eu não nasci... Assume, fica um pouquinho só, depois sai. Eu não nasci para ser vice-prefeito. Além de ter vontade de ser vice, não. Tenho vontade de ser prefeito. Porque prefeito, eu tenho vontade de fazer muitas coisas, tá? Que poderia ser feito. Não estou falando da agora, que a cidade, que nós já podemos ter na cidade, certo? E as pessoas são muito netas. Não sei se escolhe mal. Perfeito, certo? Mas E como vereador você não consegue fazer como vice, muito menos, né? Muito menos. Então eu sou vereador. E a Cristina, em 2005, o doutor Ariel Martins, funcionário da Caixa do Banco do Brasil, hoje é vice-prefeito da cidadezinha lá do Rio Grande do Sul. A Cristina ganhou, assumiu, foi presidente da Câmara e levou ele para ser o assessor dela. E doutor Ariel Martins, um homem de cultura, de advogado, cara, preparado, e eu, um vendedor de frango. Amarelinho do Cerro. Amarelinho do Cerro. E ele me chamou lá na casa dele, eu e a Cristina, e disse assim, ó, olha, tu vê como as pessoas, existe a coerência, e a gente diz assim, ó, dá vontade de fazer política por causa dessas pessoas. Ele chegou e disse assim, Arlindo, não é justo tu disputar uma eleição, ser o primeiro suplente, fazer quase 800 votos, e não estar dentro da Câmara te preparando para ser vereador, porque daqui a pouco tu vai ser chamado, tu não sabe nem o que é. Eu disse, porque já me aconteceu isso. Cristina, eu estou pedindo demissão e vou dar a vaga para o Arlindo. Olha. Mas eu disse, mas eu não quero, eu estou vendendo frango. Não, tu vai para lá, vende o teu frango de manhã e à tarde. Mas eu assim, ó, eu gosto de cumprir com a minha obrigação. E eu fui para a Câmara. Aí a Cristina foi candidata a deputada e eu assumi 6 meses, e acabou assumindo quase 2 anos ali. O Nelson Nito, tudo. E aí, mas eu tinha combinado, eu e a mulher e o Chico, de não ir mais. E por isso que eu digo que assim, ó, as injustiças, tá? As injustiças acontecem. Tem gente que só vê o lado dele, e quem vai escutar, se assistir, vai saber o que é que eu estou falando. Veio a eleição de 2008. Eu estava em Criciúma, tocou o celular, eu não atendi. Depois eu estava atendendo o pessoal do Bistec. Quando saí de lá, escutei a mensagem de voz. Seu Arlindo, eu preciso do senhor. O senhor precisa ser candidato a vereador, porque o bairro dos Estados não tem ninguém e eu preciso. Eu disse, olha, eu não vou, não posso ir. Isso já era final de agosto, quase setembro. E na época não era igual agora, que você faz a convenção em agosto, a convenção era em junho. Diferente. E eu peguei o carro, vim embora, cheguei na frente da minha casa, estava ele, mais o vice e mais o meu grande amigo Batista, o injustiçado Batista. Os dois injustiçados, né? Batista e Ari Pavone. As pessoas não entenderam. Política nós temos que entender. Tá? Eu sei da história. E aí, seu Arlindo, só tem que ser candidato a vereador. Eu subi, tomamos um café e eu fui candidato a vereador e ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição, eu fui para obras, trabalhei
Trabalhei por essa cidade tanto. Eu fiquei 50 dias internado no Hospital do Coração, tá lá, de uma bactéria que eu peguei, aí no meio do mato aí. Imunidade baixa, não era acostumado, me dediquei, mas não me arrependo. Veio eleição, fiz uma votação fantástica, fui vereador, fiz o meu mandato com muita seriedade. Eu digo sempre, aqui dentro cada um faz o que quer. Perfeito. Certo? Eu cuido de tudo, eu cuido reto. Eu antes de tiver qualquer coisa, eu penso 2 vezes, eu vou para casa, eu deito, boto a cabeça no travesseiro, no sofá, penso para fazer a coisa bem feita. E o meu pai disse uma coisa assim, ó, quando eu fui falar para ele que ia ser candidato em 2004, ele atrás da casa, no banheiro dele, tem um espelhinho daquele de... É rosinha, laranja, né? E ele foi, Tigrão. Juro, assim, eu me emociono quando falo, porque o pai era um homem que nos ensinou muito. O pai e a minha mãe. Minha mãe tem 89 anos, graças a Deus, viva, forte. E ele ficou atrás de mim assim e disse assim, tá vendo aqui? Eu disse, estou. Então, lembre-se, a política ela tem muitas coisas para tu fazer. Mas cada vez que tu for fazer, lembre-se que tem atrás de ti aqui, ó, te olhando, porque o caráter da pessoa a gente tem que manter. Então, isso eu gravei uma coisa que está na minha mente e no meu coração, porque eu tive um espelho na minha vida. Memória ABC, deste 8 de julho de 2019, deste dia, uma segunda-feira. E o nosso entrevistado de hoje foi o vereador Arlindo Cruz.